Caros, queridos alunos, bem-vindos ao Falando em Português, o Tira Dúvidas do NEAF. Vamos lá? Olha só, veja se essa, olha só, vê, para falar corretamente, vê se essa é uma dúvida que tu tens. Ou veja se essa é uma dúvida que você tem. Olha lá, é ou não é? Meio ou meia? É, né? Então, vamos nessa. Eu quero que você me acompanhe aqui, né, na lousa, para eu poder mostrar como é que isso funciona. A explicação, gente, tem que ser técnica, tá? Por quê, João? Porque dependendo da prova que você faça, dependendo da banca examinadora, do concurso que você escolha para fazer, da prova que você escolha, eles podem ser mais ou menos exigentes quanto ao detalhe gramatical que envolve o uso desses vocábulos. Tá legal? Então, por exemplo, uma banca como Fundação Carlos Chagas, é uma banca um pouco mais minuciosa. VUNESP já não é tanto. Se for o CESP, é uma banca muito minuciosa. Se for a ESAF, mais ainda, e assim por diante. Legal? Então, gostaria de que você reparasse na explicação técnica que é necessária nesse caso. Bacana? Então, por gentileza, me acompanhe aqui. Vamos lá. Olha só. Tem um primeiro caso aqui, ó, de um meio que não varia. Palavras que não variam, prestem atenção, palavras que não variam são invariáveis. Use a cabeça, ó. Se uma palavra não varia, quantas formas ela tem? Se uma palavra não varia, quantas formas ela tem? Uma. E palavras com uma forma só são uniformes. E, João, é isso mesmo, é? É. Palavras que não variam, como é o caso dos advérbios em português, palavras que não variam são invariáveis. E se uma palavra não varia, ela só tem uma forma. Se só tem uma forma, ela é uniforme. Entendeu? Olha lá, ó. Esse primeiro meio, chamei esse caso de número 1, esse primeiro meio é um advérbio. Portanto, palavra invariável. Um outro modo de identificar. Ó, esse meio equivale a um pouco. E do ponto de vista técnico, gramatical, é um meio que sempre modifica adjetivo. Como assim, João? Então, olha aqui o exemplo, ó. Vamos ver? Olha aqui o exemplo. Estamos meio alegres. No contexto, esse meio significa um pouco alegres. Estamos meio alegres. Um pouco alegres. E não alegres pela metade, por exemplo. Não alegres pela metade. Porque ninguém fica alegre pela metade. Tranquilo? Então, estamos um pouco alegres. Meio alegres. Tá joia? Repare agora. Do ponto de vista mais técnico, esse meio está modificando um adjetivo. Ó, é um meio que modifica adjetivo, é um meio que modifica alegres. Alegres é um qualificador, um qualificativo é um adjetivo. Então, esse meio modificando adjetivo é um advérbio invariável, que equivale a um pouco. Pronto? Não é tão difícil. Segunda situação, gente. Segunda situação. Agora é um meio que muda de forma. Estão vendo aqui minha mão? Pois é. É um meio que muda de forma. Pode ser meio, meios, meia, meias. E agora, repare, é palavra variável. Como palavra variável, não é mais advérbio, porque advérbios são invariáveis. Como palavra variável, é um adjetivo, que significa, do ponto de vista da construção do sentido, sob o ponto de vista semântico, é uma palavra que equivale à ideia de metade. Metade. Legal? Dei um tempinho para você olhar para cá. Ó. Tá bom, vamos ver. Ó. Comi 2 meias laranjas. Significa 2 metades de laranjas. Ó, meias laranjas. Agora repare no seguinte.
Esse meio que varia, que pode ser meio, meios, meia, meias, sempre modifica, olha aqui, ó, gente, ó, pode ser meio, meios, meia, meias. Hã? Esse agora modifica substantivo. Por isso é que é adjetivo. Modifica substantivo, ó. Meias laranjas. Laranjas é substantivo. Meias taças. Taças é substantivo. Bacana? E você pode também, se for o caso, né, se conseguir resolver só assim, você pode se lembrar que significa metade. Só, são duas metades de laranjas, são duas metades de taças. Bacana? Aí você pode pensar assim, pô, João, mas duas meias laranjas, ó, meia laranja mais meia laranja dá uma laranja. Por que você não escreveu comi uma laranja? Porque a aula não é de matemática, gente. Né? Não é a aula do meu colega Zé Luiz, por exemplo. Né? A aula aqui, nesse caso específico, é de concordância nominal. Né? Então, não adianta eu pensar assim, duas meias laranjas é meia laranja, mais meia laranja dá uma laranja só. Não interessa isso. Né? Aqui o que importa não é você fazer cálculo, não é aula de aritmética básica, certo? E sim a aula de concordância do nome. Ó. Então, meias laranjas, meias taças. Vamos ver se você aprendeu direitinho? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Vi, dois meios, vi dois meios filmes. Isso eu já vi em prova da Fundação Carlos Chagas, gente. Vi dois meios filmes. Isso é aquela história que você vê metade de um filme e dorme. Aí quando acorda já está vendo outro filme, aí vê metade e dorme de novo. Vi dois meios filmes, duas metades de filmes. Repare que esse meios também modifica substantivo. Duas metades de filmes. Legal? Tranquilo? É assim que funciona a palavra meio em português. Tá joia? Ela pode ser também um substantivo, gente. Por exemplo, ó, tenho, pode ser um substantivo. Tenho um só meio. Tenho um só meio de vida. Tenho um só meio de vida. 2 pontos. Aulas. Legal? Nesse caso, né, meio, aqui ó, precedido de artigo, é um substantivo. É um substantivo. Não é outra coisa. Beleza? Mas é um caso que todo mundo consegue identificar com facilidade. Tá? Algumas provas pedem de vocês na mesma questão que identifiquem meio como advérbio, meio como adjetivo, meio como substantivo. Tá joia? Espero que todos tenham entendido e não tenham mais essa dúvida. Essa já não faz mais parte do seu repertório de dúvidas, beleza?